Boa tarde, eu sou Tatiana Siciliano, professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Hoje estamos recebendo a roteirista Luciana Peçanha. A entrevista integra o projeto de pesquisa As Trabalhadoras do Audiovisual Fluminense, Trajetórias de Mulheres por Trás das Câmeras, na TV e no Streaming, financiado pela FAPERJ, que prevê a produção de um acervo audiovisual com entrevistas que têm como objetivo conhecer a trajetória de mulheres diretoras, roteiristas e executivas no campo audiovisual da TV aberta e do streaming. Na produção da entrevista, contamos com a colaboração de vários integrantes do grupo de pesquisas Narrativas Ficcionais da Vida Moderna, o NARFIC, do Narrativas e Consumo, que coordeno com a professora Bruna Alcar e com estagiários e professores do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Luciana, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito vir aqui conversar com a gente, né? Esse projeto, na verdade, é sobre a trajetória das mulheres no audiovisual, então a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória até chegar ao audiovisual, né? Enfim, você como mulher, né? Como é que foi essa trajetória, se foi diferente para você em relação a gênero, tudo isso. Então é muito mais um acervo da gente saber essa trajetória sua. Então eu queria saber um pouco, como é que foi a tua formação? Você se formou em quê? Como é que foi o teu início profissional? Conta um pouco dessa tua fase inicial. Eu me formei aqui na PUC, sempre adorei a PUC, a família inteira, e em comunicação, publicidade. Aí fui logo trabalhar em agência. No 5º período eu já estava trabalhando. Daí, mas eu não queria muito ser isso, então lá pelas tantas eu fui fazer uma pós-graduação em estética e educação, que eu adorei estudar, mas eu nunca terminei, nunca fiz a tese. Aí depois, logo em seguida, eu fiz uma oficina da Globo, que eu não passei. Uma oficina para quê? Para ser roteirista. Para roteirista. Que era o que eu queria, era ser roteirista. Na agência de publicidade você era redatora? Eu era redatora. Aí eu fiz, não passei. Aí um tempo depois eu fui ser, é uma trajetória, né? Eu fui ser assistente de direção. Fiquei um tempo de assistente de direção, entendi que aquilo não era para mim. Mas foi na Globo ou foi em outro lugar? Na Globo. Na Globo. Na Globo. Entendi que aquilo não era para mim, eu achava aquilo muito violento. Por que você achava? Cara, era violento. É isso, eu era mulher, isso era anos 90. Então tinha assim, por exemplo, tem vários casos. Tem um caso que era assim, eu tinha aqui assim uma espécie de um urubu que ficava aqui assim, que era um produtor que a gente fazia uma vez por semana, era uma boate. Então tinham assim 300 pessoas na boate, figurantes, e os atorzinhos gravando, era jovem, não sei o quê. E o diretor gostava que tivesse música para ficar um astral. Já era de noite, já era lá, não era no Projac, já era o fim do mundo. E aí tinha que dirigir no meio desse caos. Aí ele ficava aqui atrás de mim dizendo assim: ninguém ouve sua voz é fina, ninguém escuta, é baixa, ninguém ouve a sua voz. Aí eu dizia, tá, e ficava lá fazendo. Daqui a pouco ele falava assim, não ouviram, tá vendo? Sua voz é baixa. Aí um dia aquilo me irritou tanto que eu virei pra ele e falei assim, olha só, eu tenho voz fina porque eu tenho, gente, desculpa, aí vai cortar, mas eu tenho quem tem voz fina. Mas eu com a minha eu sou assistente de direção e você é assistente de produção, você devia estar me ajudando. Se você não está me ajudando, você, por favor, não me atrapalha. E fui seguir meu negócio. Então, assim... E ele melhorou depois disso? Claro que não, arrumei um inimigo para toda a vida. Aí, outra vez, era sempre assim, mas essas são as dramáticas. Outra vez eu era uma externa, e era uma praça, era um coreto. Aí tinha milhares de pessoas, um sol rachando, 10 atores no coreto, e em volta aquele povo todo, os atores vestidos de defunto, com aquelas maquiagens pesadíssimas. Aí o que acontecia era que eu montava todo o set ali, marcava todo mundo, e aí o tempo que eu ia até o caminhão para ver no monitor, eles se desmontavam e iam para a sombra. Então eu montava, eles desmontavam, montava, desmontava. Aí na terceira vez que isso estava acontecendo, um produtor amigo meu, que esse era um cavalheiro,
virou para mim e falou: Lu, o que está acontecendo é o seguinte, o tempo que você vai para lá, eles se escondem, embaixo de árvore, na sombra, não sei o quê. Então você chega lá, parece estar vazio, mas não é porque você está marcando errado, é porque eles estão fugindo. Aquilo me deu uma putidão, porque já era a terceira vez que eu fazia aquilo. Aí eu peguei o microfone, porque nessa altura eu já tinha um microfone, porque o grande diretorzão da série tinha me dado um microfone, porque eu sou mulher e tenho voz fina. Aí eu peguei o microfone e falei assim: olha só, o seu fulano e o seu Beltrano estão lá no caminhão. Eles não estão nem aí para vocês. Eles estão refrigerados. Então é o seguinte, eu marco vocês, vocês saem na marca. Enquanto vocês não ficarem no lugar, isso não vai rodar. Você pensa que eles estão se importando? Eles não estão nem aí. Então vocês vão ficar fritando aqui até esse negócio dar certo. Então é bom ficar onde eu marquei. Enquanto eu falava isso, tinha uma pessoa aqui em cima de mim que olhava para aquilo e falava: meu Deus, que monstro que eu me tornei. Porque eu tava assim, tipo, possuída. Falei assim: como é que eu fui virar isso, minha gente? Aí logo, porque esse diretorzão já tinha me chamado para dizer que o diretor da série estava com problema de saúde, precisava de muita ajuda. Por isso eu ganhei o microfone. Então foi uma negociação. Você precisava ajudar, então te deram o microfone. Me deram o microfone. Então eu andava para lá e para cá com uma caixa, assim, aquele microfone me seguindo. Era assim, era, né, uma deferência imensa. Aí um dia tinha um caminhão também. Ele marcou, falou: olha, eu quero 3 retos e uma curva aqui. Como é que é essa marcação? Você tem que posicionar as pessoas para a câmera, é isso? Posiciona para a câmera, você monta um quadro. Então, por exemplo, aqui, para aparecer cheio, teriam nós duas, aí eu poria uma pessoa aqui, uma pessoa ali, aí eu faria essa daqui andar. Se fosse antes da gente estar gravando, eu faria alguém andando, alguém mexendo na luz, você vai marcando, você faz tudo que não é a cena, o assistente de direção, para dar uma realidade para a história. E o diretor, na verdade, só enquadra aquilo ali? O diretor marca os atores. Os atores. Marca os atores, eu estava marcando a figuração. Os atores já estavam marcados há horas e estavam lá torrando no sol, esperando aquela gente ficar no lugar certo. Ainda tinha 10 atores com maquiagem grossa esperando. Aquela gente eram os figurantes? Não, aquela gente eram os 10 atores, elenco estelar, em cima de um negócio daqueles de praça, como é que chama? Um coreto de praça, com elenco estelar com uma maquiagem de defunto, e eu lá tentando fazer aquelas pessoas ficarem no lugar para a gente rodar. Era uma certa pressão. Então, quando eu fiquei pé da vida, eu estava pé da vida mesmo. Eu gritei, tipo, um monstro. E eu me olhando, falava: gente, eu virei um monstro. Aí, outra coisa, o diretor marcou os trilhos, 2 retos e um curvo. Aí eu cheguei e falei: gente, 2 retos e um curvo. Aí fui fazer sei lá o quê. Nada. Gente, cadê meus trilhos? Nada. Gente, os trilhos? Nada. Quando eu fui ver, eles estavam dentro do caminhão, o povo do trilho, dormindo. Aí eu cheguei e falei: escuta aqui! O que vocês estão fazendo? O seu fulano tá lá esperando, você tá aqui dormindo. Outro esporro. E aí eu entendi também, por exemplo, tem um diretor que era famoso por dar esporro, porque assim, você não precisa chegar nesse estado emocional em que você faz isso. A pessoa que é esperta, ela já começa desse lugar, entendeu? Você já sai, o seu zero já é nesse lugar da gritaria, porque aí as coisas acontecem. Não precisa esperar você ficar nesse estado emocional. Eu sei que quando acabou essa série, eu falei assim... Aí o grande diretorzão de núcleo me chamou para me dar parabéns depois desse escândalo que eu dei. Que ele falou assim: agora sim, eu acho que você está capaz de ajudar. Foi teu rito de passagem à bronca. Foi, eu ter virado um monstro ali na frente de 300 pessoas, um elenco estelar, não sei o que, nananã. Foi assim: agora você é um de nós. E aí eu falei: cara, mas para ser um deles eu vou ter que fazer isso. Eu não quero ser essa pessoa. Aí corri para a publicidade de novo. Passei, mas aí entrei na UMAP, fiquei 2 anos na UMAP no Rio, daí depois fiquei mais quase 6 na UMAP em São Paulo. E aí eu estava num estado que assim, eu detestava o que eu fazia, eu detestava morar em São Paulo. Eu tive um namorado que faleceu. E aí eu estava num estado assim, que eu não estava muito afim de viver, não. E aí eu parei e pensei, eu não sou muito suicida, né? Então, eu sempre tenho um plano que eu falo assim: bom, tá, eu quero morrer, mas quais são as coisas que eu quero fazer antes de morrer? Que eu posso fazer, né? Já que eu vou morrer, eu posso fazer qualquer coisa.
E eu tinha dinheiro guardado para viver, acho que 2 anos com as minhas contas pagas, 2 ou 3 anos. E publicidade paga bem, né? Aí eu falei assim, vou virar escritora, eu sempre quis ser escritora, eu vou ser escritora. E aí eu larguei tudo para ser escritora, uma coisa bem kamikaze, né? Vai dizer. É um projeto. Meus amigos ficavam arrepiadíssimos, assim. Mas aí pronto, aí eu vim, uma amiga minha que dava aula aqui na PUC, que soube que eu estava de volta no Rio, me contratou para dar aula de publicidade, porque afinal de contas eu estava vendo uma agência enorme, eu tinha tido, 7 anos nessa agência. Aí eu vim dar aula na PUC, comecei a escrever para revista, comecei a escrever, só revista, escrevi para o Globo. Como colunista? Então, eu tinha um negócio de entrevistas no Globo que era muito legal, que eu tive muita sorte. Durante 2 anos e meio, todo último domingo do mês, eu entrevistava um artista. E aí era sempre assim, eu não gostava de fazer aquelas entrevistas de porque você é sensacional. Eu gostava sempre de perguntar para a pessoa o que era difícil, onde é que ela não conseguia, o que era complicado, onde é que ela queria desistir. Era isso, porque era meio uma autoajuda para mim, na verdade. E eu acho que eu estava ajudando muita gente também, porque a pessoa falou, não, porque eu sou incrível, eu sou um gênio, eu tenho ideia de Fábio. Todo mundo faz, né? Mas a pessoa diz assim, não, no meio desse disco aqui eu quis largar tudo porque aconteceu isso, e eu voltei. Isso era o que me interessava. E eu tive a chance de falar com todas as pessoas que eu respeitava durante esse tempo. Todo mundo que eu achava legal, eu fui lá e conversei, perguntei. Você pôde convidar as pessoas e entrevistá-las. Foi uma barata, foi sensacional. E aí tinha coluna de comportamento, eu viajei a beça, eu fui para Colômbia, eu fui para o Caribe, eu fui para Portugal, eu fui para Suíça, fazendo matéria de turismo. Eu tinha uma vida, era engraçado porque eu era pobre de Marredeci, mas eu tinha uma vida de rica. Porque eu viajava, eu era muito feliz. Eu dizia aqui na PUC, eu falava, nunca quis nada disso. Nunca pedi para ser professora, nunca pedi para escrever para revista. E eu sou tão feliz fazendo isso, eu era felicíssima. As coisas aconteceram. E na agência que você falou que você detestava o trabalho, o que você não gostava do trabalho? Eu não gostava de dedicar todos os meus neurônios para vender uma porcaria qualquer. M&M's, caminhões, banco, sei lá o quê. A vida na publicidade, porque tem uma coisa que é muito legal, que é criar. Mas a vida na publicidade é você criar para vender coisas que não necessariamente se acredita. Eu não acreditava. Eu acho que tem 2 pessoas, assim, é muito claro para mim assim, o tipo de publicidade, de publicitário, de perfil de criador. Tem o criador que compra tudo. Eu trabalhei com um cara que ele tinha assim, o relógio da hora, o tênis da hora, o cabelo da hora, a roupa da hora, assim, antes da hora. Ele, na época, assim, ele tinha revistas internacionais, não sei o que. Então, para ele era fácil vender, porque ele já tinha comprado tudo. Como eu nunca comprei essas coisas, para mim era dificílimo vender, porque eu não comprava, eu achava absurdo. Eu achava um absurdo. E fora que, assim, tem uma coisa que é muito... No fim, você aprende que tudo é muito frustrante, né? Sempre tem alguém que vai dizer, isso não. Nem que em última instância seja a plateia do teatro, nem que em última instância seja o público do cinema que não comprou o ingresso. Mas sempre você vai precisar de um aval. Só que na publicidade, você acha que você é um artista, mas você precisa do aval de uma pessoa de marketing. Então, assim, você cria uma história que é genial, da mulher que troca a cor do cabelo, fugindo dos fãs, que eu fiz com a Débora Bloch, ou fugindo da polícia no negócio, não sei o que, nananã. E, na verdade, o cara quer que você mostre o sachê, porque a novidade é o sachê. Aí eu digo, mas, gente, o que vende é a mágica. Você está falando pintar cabelo, é mágica. A mulher quer comprar é a mágica, ela não quer comprar um sachê, minha gente. Mas eles queriam que corta-para entre aquele sachê ali, paradinho, quadradão assim no meio. Aí volta ela e fala, viu? Aí você quer morrer. Isso é seu dia a dia.
Eu não conhecia o budismo nessa época, eu fui conhecer o budismo depois. Talvez se eu conhecesse o budismo nessa época, eu estivesse lá até hoje rica. Mas não conhecia, então... Então você preferiu vir para o Rio e fazer uma outra rota. Uma experiência kamikaze. E escreveu? Você falou que você veio para escrever. Você escreveu? Eu escrevi imediatamente um livro chamado Ao Vivo, que é uma espécie de... São fotografias de pessoas no momento em que elas não aguentam mais a vida dela e querem mudar. Então é um livro de contos só de gente que está olhando para a sua vida e fala, nah, isso não quero. Aí esse foi assim, pá, saiu. Aí tinha, enquanto eu estava na agência, eu tinha feito um super-herói com um amigo meu que é o Super Empty, que a gente ficava o dia inteiro conversando, a gente se adorava. E aí fizeram igual ao colégio, tiraram, separaram a gente, puseram ele num canto lá da criação e eu no outro, 50 metros de distância. Eu fiquei arrasada, igual criança. E aí um dia ele falou assim, como é que você tá? Eu falei, ai Joe, eu tô arrasada, eu tô assim como se tivesse um buraco no meu peito. Aí eu olhei, eu não sei o que eu falei assim, nossa, eu sou o Super Empty. Aí quando eu falei eu sou o Super Empty, ele botou um E no buraco e aí ele fez um hominho assim em volta imediatamente. E a gente criou esse super-herói que é o Super Empty. E aí a gente começou a fazer as aventuras do Super Empty. Não adiantou separar a gente. Vocês escreveram as historinhas. As aventuras do Super Empty. Aí logo em seguida do Ao Vivo eles saíram com meses de diferença. Saiu o Super Empty. Aí depois comecei a trabalhar, resolvi fazer o romance. E aí, cara, o romance era muita ambição. E assim, foi uma coisa muito difícil, porque eu achava que eu tinha muita coisa para dar e que eu tinha muita coisa para dizer e que eu era muito sensacional e não era. Assim, eu comecei a penar para escrever, eu comecei a penar e o negócio não ia, não andava. Eu já estava trabalhando muito, né, para me sustentar, para não morrer, né, porque aí eu já não queria mais morrer. E aí não andava. Aí eu fui jantar com 2 amigos meus. Essa é uma história também que tem a ver com o feminismo, que é legal. Fui jantar com 2 amigos meus, um jornalista e um professor de filosofia. E aí o jornalista estava falando mal de mulher. Não, porque essa mulher não sei o quê, porque é uma louca, porque é uma doida, porque não sei o quê, porque ela é uma doida. Aí o professor de filosofia falou assim, não, ela era ótima, vai, quando tudo começou. Depois é que ela ficou assim, você... Aí ele virou para mim e falou assim, ele é um montador de mulher bomba. Aí eu falei, oh, como assim? Aí ele falou, não, a mulher chega direitinho na mão dele, mas ele vai estragando, até que a mulher um dia explode. Aí eu falei, hã? Foi um insight. Aí eu falei, vamos fazer esse livro, nós 3. Aí é claro que os 2 fugiram, porque né, ninguém vai entregar ouro pro bandido assim. Aí a bandida fez sozinha o livro, que é esse, Como Montar uma Mulher Bomba, Manual Prático para Terroristas Emocionais, onde eu ensino você a montar uma mulher bomba. E foi bem recebido? Como é que foi? Cara, foi super bem recebido. Eu achei que as mulheres iam querer me matar e as mulheres passaram a me amar. Os homens ficaram um pouco contra mim. Assim, eu passei um tempo sem namorar. Porque eles falaram assim, vai, você explode, né? Fala, você explode. Ele achou que você seria uma mulher bomba. Aí eu falei assim, amor, se eu explodisse, eu não estava escrevendo livro, porque a pessoa que explode não tem tempo de escrever livro, dá muito trabalho. Mas as pessoas achavam. E aí tem uma outra coisa que é engraçada também, porque aí nessa época eu já meditava muito, eu já ia lá para minha sanga, nessa época eu ia muito mesmo. E aí eu me lembro que eu sentava e as lágrimas caíam, assim, caíam. E eu não sabia por quê, porque meditação tem umas coisas que assim, às vezes você ri, às vezes você chora, você não sabe bem por quê, né? E as lágrimas caíam e eu falava pro monge assim, cara, eu venho aqui, só choro, não sei o que está acontecendo. E ele falou para mim assim, vem chorar aqui, é tudo de bom. E aí lá pelas tantas eu entendi, porque esse livro que eu empaquei, que não andava, eu queria falar de amor. E aí uma hora eu falei assim, gente, eu queria falar de amor e eu tô fazendo sucesso explodindo pessoas. Isso me deixou assim, era uma alegria enorme, mas é uma tristeza, né?
Porque assim, era o oposto do que eu queria falar. Mas... Depois você escreveu sobre amor? Você conseguiu escrever? Eu consegui terminar esse livro. Eu resolvi... Eu tinha lido um livro maravilhoso da Lydia Davis chamado Samuel Johnson is Indignant, que são continhos de 1 parágrafo, 2 parágrafos, são lindos. Quando ela escreve 3 páginas, ela se ferra. Aí eu falei assim, eu vou fazer o meu Samuel Johnson is Indignant. E aí eu fui catar meus cadernos, porque eu tinha uma vida de caderno, né? Tinha muito caderno. Aí eu fui olhar meus cadernos e falei, vou tirar um livro daqui. Não tinha. Na verdade, é uma coisa louca também. Era eu reclamando da vida que eu tinha lá em São Paulo como publicitário, que eu fui olhar e falei, gente... Eram os teus diários que você foi ver? Reclamando da vida, uma pessoa chata. Aí eu falei, não tem um livro aqui. Aí de todos os cadernos eu consegui tirar, sei lá, 10. E aí falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a me colocar. Então eu virei um homem chamado Daniel, que estava escrevendo um livro, que não conseguia, que tinha bloqueio, que tinha largado o jornalismo, no caso, por causa de uma briga de futebol, e não conseguia escrever o livro. Aí, e ele era apaixonado por uma mulher que era dona dos meus cadernos. Ele tinha sido demitido, não tinha dinheiro para viver, foi morar na casa dessa mulher, não conseguia escrever um livro, começou a roubar os cadernos dela e ler. Aí era ele e essa paixão platônica por essa mulher que aparecia de vez em quando. Eu falei, gente, esse homem precisa ter uma mulher, não é possível, o homem não é assim. Aí veio a cozinheira, aí a coisa foi se montando. E aí mas você escreveu na perspectiva de um homem. Como é que foi? O que você achou de escrever na perspectiva de um homem? Então, eu hoje em dia tenho dúvida. Na época eu tinha ouvido, acho que era a Margaret Atwood que falava isso, que ela dizia assim, que quando um homem escreve qualquer livro, ele está escrevendo sobre a humanidade. Quando uma mulher escreve qualquer livro, ela está escrevendo sobre a alma feminina. Aí eu falei assim, gente, vai se ferrar, né? Então eu vou escrever como se eu fosse homem, não estou nem aí. Aí foi daí que saiu o Daniel, porque eu não queria escrever um livro sobre a alma feminina, eu queria escrever um livro. E não queria ser nichada, sabe? Porque mulher é imediatamente nichada, né? É um livro sobre a alma feminina. Você pode estar falando, sei lá, é sempre isso. E aí eu falei, não quero ficar nichada. Aí escrevi como se eu fosse o Daniel. Porque assim, se eles não podem ser Madame Bovary, gente. Eu posso ser o Daniel. Ana Karenina. Não é? Eles podem ser qualquer coisa, né? Assim, o imaginário agora mudou, mas o imaginário das mulheres durante séculos foi construído por homens. As mulheres que a gente queria ser eram os homens que faziam, né? Os filmes, as peças, eram homens. Então, assim, a gente não tinha nem direito a ter um imaginário. Aí eu falei, vou escrever como homem. Hoje em dia, já não acho mais. Por que você não acha mais? Porque eu não quero mais achar que a alma feminina não faz parte da alma humana. Porque assim, se o homem escrevendo sobre qualquer coisa é a alma humana e a mulher escrevendo sobre qualquer coisa é a alma feminina, eu não quero mais caber nessa... Eu quero romper essas caixinhas, entendeu? Qualquer pessoa escrevendo sobre qualquer coisa está falando sobre a humanidade, pelo amor de Deus. Sabe, eu comecei a entender também que essa revolta de eu querer escrever como homem talvez fosse uma concessão também, entende? Então o homem é mais valorizado, então eu vou escrever como um homem. E como é que foi a recepção de você escrever como homem, uma mulher escrever como homem? Ninguém deu a menor bola. Leram da mesma maneira, ninguém te perguntou nada a respeito disso? Não, às vezes as pessoas me perguntavam assim, como é que é? Mas qual é o homem que chama, que tipo de homem escreve uma história de amor? Aí alguém perguntava assim, mas que tipo de homem escreve uma história de amor? Eu falava assim, uma mulher, né? O tipo de homem que é uma mulher. Porque na verdade era isso. Era você escrevendo. Uma mulher fingindo que era um homem escrevendo uma história de amor. Então, é uma mulher. No fim das contas, no frigir dos óvulos, é uma mulher. E de repente, como é que você saiu de escritora? Você escrevia para revista? Você estava
dando aula de técnicas de publicidade aqui na PUC, você estava escrevendo romance. Como é que você caiu no audiovisual como roteirista? Como é que foi isso? Então, eu quis, né, muito. Aí, mas quando eu estava aqui e estava escrevendo minhas coisas, não sei o que, eu estava tão feliz que eu já não queria mais. Estava tranquila com isso. Aí, por exemplo, eu ia às festas e eu sou tímida. Então, eu sempre meio encontrava o João Emanuel nos cantinhos das festas. João Emanuel Carneiro. Ele sempre meio micadinho ali no canto, trocando uma ideia. Ele ainda não era tão famoso, né? E eu me permiti trocar uma ideia com o João justamente porque eu não queria mais nada. Porque se eu quisesse, eu acho que eu não ia conseguir. Então eu ficava sempre conversando com ele. Aí um dia eu estava aqui no teatro, no Planetário, na fila, e tinha uma senhora muito animada na minha frente, com um cara também muito animado, e eles falavam alto, não sei o quê, e eu com um amigo meu, aí eles foram fumar. Aí ela virou para mim e falou assim, você pode guardar meu lugar? Aí eu falei, posso. Aí ela foi, quando ela voltou, ela olhou para mim e falou assim, você não é a Luciana? Era a Edna Palatinic. Da Globo. Da Globo, que tinha tido a Bookmakers aqui, lembra que ela tinha uma livraria? Eu ia muito na livraria dela, a gente era amiga da livraria. E ela falou assim, mas você não fez uma oficina da Globo? Eu falei, não passei. Ela falou, você não quer fazer de novo? E eu, assim, né, com medo, assim, minha alminha falava assim, não. E eu falei, quero! E lá fui fazer a oficina. Fiquei, acho que era muito longo, eram 6 meses que você ficava lá, ralando. E era um curso? Era um curso, mas era um curso que era uma prova, que não acabava nunca. Então, assim, sei lá, 500 pessoas se inscreviam, e nesse caso eram 500 que foram indicadas, que eu fui indicada pela Edna. Aí, sei lá, 50 pessoas fizeram prova, aí eu acho que, sei lá, 17 entraram. No primeiros 2 meses eles mandaram 10 embora. E no último dia eles mandaram 3 embora e foram contratados. Eram para ter sido contratado 3, e aí sei lá, o RH lá falou assim, não, essa pessoa que ficou até o último dia a gente vai contratar também. E aí contrataram 4, de 500 pessoas. E você foi uma dessas 4? Foi. E aí o João, na época eu falei, cara, será que eu procuro o João? Estava conversando com o Michel Melamed. Falei, Michel, será que eu procuro o João? Será que não? Aí o Michel falou assim, claro que você procura, porque todo mundo procura, todo mundo. Senão você vai ficar aqui nessa vala comum aí e aí você vai cair em qualquer lugar. Como é que era isso? Vocês eram contratados e como é que eram direcionados? Eram direcionados para quê? Para que programa? Era para novela, para série, para humor? Assim, você ficava fazendo parecer de livro para ver se poderia ser adaptado ou não, para ficar num banco que eles têm lá de adaptáveis. E aí dependia muito realmente do seu conhecimento. Eles te indicavam. Assim, alguém estava começando uma novela, precisava de uma equipe, aí eles indicavam. Mas não necessariamente alguém ia te receber. Era uma equipe de colaboradores. Mas não necessariamente alguém ia te receber, porque é um trabalho muito íntimo, né? Você colaborar assim. Então, por exemplo, eu ia para a casa do João durante 1 ano, 2 vezes por semana, passava a tarde lá com ele. Mas você, quando começou, você começou com o João? Então, eu procurei o João, e o João, a primeira novela que ele fez, ele me chamou. Era Avenida Brasil. Você começou bem? Não, a Tereza, que entrou depois na equipe, ela falava assim, você não tem ideia da sorte que você tem. Aí eu falava assim, eu tenho. Ela falava, nah. E aí depois, quando eu fui, né, ao longo, passando para lá e para cá, assim, eu entendi que realmente era uma sorte esplêndida. O que fazia uma colaboradora da Avenida Brasil? Como é que é a divisão de trabalho? É uma personagem que fica encarregada? É uma cena que fica encarregada? O que é ser colaboradora de uma novela? Cada autor tem um jeito diferente, né?
O João, eu fui durante 1 ano na casa dele. Primeiro a gente fazia reuniões, eu, ele, a Márcia e o Antônio Prata. A Márcia Prates e o Antônio Prata. E aí ele rapidamente entendeu. O roteirista, autor é tudo carente, né, gente? A gente é muito sozinho. Então quando ele se juntava era quase uma festa. E ele entendeu que isso não rendia muito. Aí ele começou a ter encontros. Então ele me encontrava 2 vezes na semana, encontrava a Márcia, 3 vezes na semana. O Antônio, quando vinha de São Paulo, passava uma semana inteira indo lá passar as tardes com ele. E aí você trabalhava junto com ele enquanto ele estava fazendo a escaleta, trocando ideia. E ele lá fazendo escaleta, trocando ideia, ele fazendo escaleta. Aí, depois, o João tem esse método, tem o capítulo, e aí você cuida de uma série de personagens. Não sei quem cuida de outra série, não sei quem cuida de outra série. E aí depois ele monta tudo e faz um texto final. Esse é o método dele. Tem gente que você faz por capítulo, assim, eu faço um capítulo, você faz outro capítulo, outra pessoa faz outro capítulo. Demora um pouco mais, né? Porque você tem que ter mais colaboradores, porque, por exemplo, se eu faço 10, 15 cenas, você faz 10, 15 cenas, é uma máquina funcionando ali, numa linha de montagem. Agora, eu escrever um capítulo inteiro, para você escrever um capítulo inteiro, para não sei quem escrever um capítulo inteiro, daqui a pouco ele pode ter uma escaleta e não ter ninguém para escrever. Porque eu estou aqui fazendo o meu, você está ali fazendo o seu, não. Mas depende de, assim, também tem uma unidade maior. Quando a pessoa escreve o capítulo inteiro, ela consegue dar um bordado ali entre as cenas que fica mais legal, né? Quem fazia essa sutura entre as cenas era o próprio João Emanuel. Era o próprio João. Na verdade, vocês discutiam, tinha um brainstorming, né, junto cada um, e ele direcionava um personagem para ser... Você feito, cuidava né? lá do seu pessoal, cada um cuidava do seu pessoal, e aí depois ele juntava aquilo tudo. O João é muito, muito fera, porque inclusive assim, as cenas já vinham com o tamanho que ele precisava. Porque quando não vem com tamanho, cada um fica querendo arrasar, todo mundo fica querendo arrasar, e aí de repente chega um capítulo, que o capítulo tem que ter 30 páginas, chega com 50. E qual foi o personagem que você cuidou? Cara, eu cuidei daquele subúrbio muito. Eu cuidava do cabeleireiro lá, Mona Lisa, eu não me lembro mais dos nomes. Mas toda aquela, assim, o namorado da Mona Lisa, a outra assistente da Mona Lisa, daí eu cuidava daquele time todo de futebol. Aí, que mais? O Lelé, que eu cuidei um tempo. Aí, o que aconteceu? A gente ficou, quando chegou a Tereza e o Alessandro, a gente ficou com superávit de comédia, porque o Alessandro também era bom de comédia. Aí eu passei mais pro drama, eu fui promovida. Aí eu comecei a cuidar, eu sempre cuidei do Jorginho com a menina lá, a namoradinha dele. Aí eu comecei a cuidar mais do Jorginho com a Nina, comecei a cuidar da Nina com o Tufão, o romance da Nina com o Tufão, que era mó barato, né, que ele era afim dela e não rolava. Comecei a cuidar da Nina com o Max. Eu adorava o Max, amava o Max. Tem uma história que é muito legal, que é assim... Mas era o quê? Você fazia os diálogos? O que era? O que seria ele manda a escaleta, que é assim, é mais ou menos um desenho emocional da cena, um desenho dramático da cena. Essa cena, fulano tem que dizer que está apaixonado por Beltrano. E aí você abre isso em diálogos. Essa cena, Ciclana descobre que a carta de Eleodora não chegou. E aí você dá, assim, você sabe emocionalmente e cenicamente o que tem que acontecer, mas o que as pessoas falam é você que escreve. É isso. Você também depois trabalhou em Babilônia. Qual é, assim, o que era trabalhar numa novela que foi case de sucesso de audiência e a outra que foi considerada complicada, problemática? É uma carreira meteórica, né? Foi assim, na época era o maior sucesso de todos os tempos, daquele século, né, do século XXI, e depois o maior fracasso, ao mesmo tempo, na sequência. Eu fiz umas coisinhas, mas na sequência. Foi uma loucura, né? Foi assim, você sair do melhor para o pior dos mundos, porque eu nunca trabalhei tanto, a minha coluna deu pau, eu nunca trabalhei tanto, porque a gente tinha escrito até o capítulo 100, eu acho, quando estreou. Só que a novela caiu no 36.
E aí o 37 já não tinha mais. Então vocês tiveram que reescrever tudo? Tudo. E assim, a toque de caixa, porque já estava no ar. E você escrevia aí, era personagem, era cena, o que você fazia? Aí já fazia tudo. Aí já fazia tudo, já fazia as cenas, mas também já fui muito para casa do João Ximenes ajudar ele a fazer escaleta. Aí, cara, é uma loucura. Durante 2 ou 3 semanas, o Denis estava muito ferrado lá com frente, a gente teve que entregar 9 capítulos. E Babilônia eram 3 autores, né? Eram. E como é que é trabalhar com 3 autores? Você ficava colado em um, você trabalhava com os 3, como é que é isso? A gente se reunia na casa do Gilberto uma vez por semana, na hora da crise teve do Gilberto Braga, e depois cada um ia para casa, o João fazia a escaleta, a gente abria as cenas. O João Ximenes. O João Ximenes fazia a escaleta, a gente abria as cenas, o Ricardo Linhares fazia a versão final. Fazia o texto final. Muito confuso, é muito confuso. E a pressão do Ibope? Como é que era trabalhar como roteirista sob a pressão do Ibope? Olha, novela das 9, quando não dá certo, é um pesadelo, porque a novela das 9 meio que carrega aquilo ali, né? Assim, sei lá, era o Jornal Nacional, Faustão, novela das 9, não sei em ordem de importância o que era o quê, mas a novela das 9 é muito importante. Então, assim, quando a novela das 9 dá errado, a impressão que dá é que as sirenes da emissora começam a tocar, sabe? Começa a chover sapo, começa a sair coisa, vira uma loucura. Mas que tipo de pressão era? Era mais reunião? Era advertência? O que acontecia? Você começa a escrever sob a observação da direção. Então, começa uma pessoa a ler as escaletas, começa uma pessoa a aprovar ou não as escaletas, começa uma pessoa a escrever algumas escaletas, fica sem dono, a coisa fica sem dono, porque aí todo mundo quer dar opinião, todo mundo tem uma saída, é uma confusão. Então a gente começou a ter escaleta censurada, cena, sabe, tinha que mudar essa cena, não, isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. É bem difícil. Ou seja, perde autonomia e vira território de todo mundo. Exatamente. Assim, isso eu não vivi, mas assim, eu sei de uma outra que teve problema depois, que teve uma reunião que os executivos davam saídas criativas para a história. Os executivos falavam, não, então agora vai acontecer isso, e não sei o quê, e fulano vai tirar a peruca, tinha uma peruca que era horrorosa, fulano vai tirar a peruca em cena, e vai começar sem peruca agora. E pesquisa, porque sempre é feita uma pesquisa, né? Só falar uma coisa, ao contrário do sucesso. No sucesso, você ganha uma autonomia que você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Eu tive depois uma outra experiência de enorme sucesso, que foi a Malhação, Viva a Diferença, que a produção, isso era uma coisa que a gente não podia saber, mas a gente soube, que a produção tinha uma ordem de fazer o que a gente escrevesse. A direção chiava, não vai dar, isso é caro, não pode. E a ordem era, façam, se virem, arrumem um jeito e façam. Então, assim, você ganha autonomia. Porque estava dando certo. Porque estava dando certo. Aí você começa a poder coisas que você não poderia. E, enfim, então, quer dizer, o sucesso e o fracasso vai também com a facilidade que você tem ali para trabalhar. Exatamente. E o incentivo que você tem para trabalhar. É a diferença de você estar cantando Hair, Let the Sun Shine In, ou você está com a camisa de força. Basicamente, é esse nível de diferença. Agora, você escreveu... Da pesquisa, falou. Você escreveu uma de 9 horas, você escreveu uma das... não é bem das 6, na verdade, era das 5. Era uma novela mais para adolescente, né? Para um público juvenil. Nem era considerado novela na época. Era o quê? Soap opera? Eles não consideravam, porque acho que novela tem que ter um orçamento maior, então não consideravam novela. Mas foi. E a gente ganhou o prêmio de melhor novela pela Abra, com a Juvenil. Mas era diferente escrever
para novela das 9, que tem uma dramaticidade, uma novela que é mais... Não é uma novela, uma novelinha mais para juvenil, que é mais leve, que tem um... Olha, de pressão de ser legal e de dar certo é igual. Porque a Malhação tinha esse negócio, assim, a Malhação abria um horário da ficção, né? Abria o horário das novelas. Então, assim, se a Malhação ia mal, pelo menos foi o que disseram pra gente na época, se a Malhação ia mal, ela ia derrubando tudo na sequência. Então ela tinha uma importância na grade. Ela tinha uma importância porque ela está abrindo o horário da ficção. E tem uma idiosincrasia, tinha uma idiosincrasia que era super curiosa, que era assim, você não podia fazer um negócio muito avançado para falar direto com o jovem, porque grande parte do público da Malhação são os pais e os avós tentando entender os jovens. Então você não pode sair quebrando tudo, porque os pais e os avós ficam apavorados e eles são parte da audiência. Mas você também não pode escrever para os pais e os avós, porque aí os jovens não assistem. E se os jovens não assistem, os pais e os avós não assistem, porque, para que eu vou assistir se meu filho não está assistindo? Então era mais complexo, você tinha que escrever para um público bem heterogêneo. É super complexo, você tem que agradar, é um meio termo que é complicado de você atingir, você agradar a gregos e troianos, literalmente. E você escrevia também na Malhação, era personagem, era cena, o que era? Na Malhação eu fazia escaleta com Cal durante muito tempo. Com Cal Hambúrguer? Com Cal Hambúrguer. O Cal, ele fazia um rodízio também de gente fazendo escaleta. Então, eu fazia, o Vitor fazia, a Jaqueline fazia, junto com ele. Agora, a Malhação tinha pesquisa de audiência ou só nas novelas mesmo? Tudo tem pesquisa. Tudo tem pesquisa. E é engraçado porque a Malhação é muito curioso, porque tem assim, por faixa etária, por classe social, eles coisam tudo. E aí eu fiquei lá, foram 2 ou 3 dias, eu fiquei um dia inteiro. E aí tinha um grupo que era muito engraçado, que era dos meninos, eu acho, de 11 e 12. Ou 10, 11, 12, era uma coisa assim. E eles tinham horror. Todo mundo, assim, as velhinhas, as senhorinhas adoravam, as meninas adoravam, os meninos adoravam, os adolescentes, jovens, velhos, mas essa faixa de meninos de 11, 12 odiavam. Ai, não, a mulher, olha ali, nasce uma criança no metrô, eles tinham ficado horrorizados com aquela parto, sabe? A gente perdeu eles no parto. E era um horror tão grande que, assim, a gente aceitou. Assim, não, esse público aí a gente não perdeu, a gente não vai ter. Não, tudo bem, a gente já ganhou todo mundo acha incrível. Esse público a gente perdeu, e perdeu mesmo. Esse é o terror. E aí você, quando tem a pesquisa, você sabe exatamente como é que está funcionando para cada segmento, né? Sabe, e também tem uma coisa de você ler a pesquisa, né? Porque, por exemplo, isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com um amigo meu, que a pesquisa diz assim, as pessoas odeiam fulano, beltrano e ciclano. Aí ele falou assim, mas eles são os vilões, né? Assim, tem que odiar, né? Eles são os vilões da história. Como é que as pessoas vão amar os vilões da história? Então tem uma questão também de você saber ler. De interpretar. Tem uma história, por exemplo, essa história da propaganda, que uma pesquisadora estava falando assim, não, porque a Nike tinha pedido uma encomenda sobre como as pessoas viam os tênis deles. Aí a pesquisa dizia assim, não, o tênis da Nike é tido entre os corredores como farofa. É um tênis meio para farofa, para malhar, para lacrar em academia, não sei o que, nananã. O tênis sério de corrida é o ASICS e o Mizuno. E aí a pesquisadora que me contou isso estava pé da vida, porque depois dela ter dado essa radiografia, o primeiro evento que a Nike fez foi uma daquelas micaretas que eles fazem em São Paulo, sabe? Que as pessoas saem correndo lá da Avenida Paulista e vão parar não sei aonde. E ela estava revoltada, falando assim, poxa, mas a gente acha que não é, fala para eles que não é sério, e eles vão e fazem uma micareta. Aí eu quieta, porque eu já aprendi a não falar mais as coisas, mas eu pensei, falei, quantas pessoas são farofa e quantas pessoas correm sério? Muito mais gente é farofa, então para que você vai deixar de vender para um público maior? Para você restringir e ficar ali entre os sérios. Quantos sérios tem, gente? Por você ter trabalhado na publicidade, escalavam você para escrever cenas de merchandising ou não?
Então, quando eu entrei na Avenida Brasil, eu tinha um salário que era desse tamanho. Era muito pequeno mesmo. Assim, o João, quando soube meu salário, ficou escandalizado. Então, o merchandising, ele te dava você recebe o merchandising, né? O autor, o diretor, todo mundo recebe pelo merchandising. E aí, eu vi ali uma chance de ganhar um dinheiro, né? Aí eu falei assim, João, eu sou publicitária, você sabe, né? Eu venho de uma agência gigantesca. Joga na minha mão que eu faço. Aí você ficava com todos os merchants. Opa! A gente passou de 40 ações que ele fazia naquela... A favorita para 87. Eu escolhi, assim, gente, era a minha chance de ganhar dinheiro, eu ganhava 2 mariolas. Aí eu falava assim, olha, dava cena, a gente ia à frente, eu falava, olha, essa aqui pode ser, essa aqui pode ser, essa aqui pode ser, mandava para o cliente escolher onde que ia encaixar. Tudo pelo dinheiro. Mas você não gostava de escrever? Eu adorava, e o negócio, assim, eu sempre tive essa coisa que, assim, chama soap opera, né? Foi criado para vender sabão em pó. Então, assim, vamos vender sabão em pó, o negócio é vender da melhor maneira possível. Eu, quando dava aula aqui na PUC, eu tinha uma aula que eu dava que era de merchandising, que eu analisava o primeiro episódio de Mad Men e um episódio que tinha do Dexter, que eram o primeiro episódio de Mad Men é para vender cigarro, né? É inteiro, assim, é a campanha de um cigarro. E o Dexter eu acho fabuloso, porque assim, a estrutura do Dexter é sempre assim, aquele serial killer, psicopata, não sei o quê. Depois eu fui entendendo que todo o drama do arco longo era ele tentando arrumar um amiguinho, para não ser sozinho. Então assim, ele tentou namorar, ele tentou se casar, Aí nessa temporada era um cara que tinha sido um serial killer, que tinha se reabilitado, que era um pastor, e ele achou que esse cara ia ser o amiguinho dele. E aí ele foi meio tentando ir para a religião, não sei o que, mas ele não conseguia acreditar, ele achava que no fundo aquilo era um cover, né, que era um disfarce, que o pastor, ele se disfarçava de pastor, mas continuava matando, mas não era, enfim. E aí o filho dele fica doente. E aí quando ele está desesperado, que a única coisa que ele se importa na vida é aquele filho, ele está no hospital e ele vai pegar um café, ele está desesperado e ele fala assim, Senhor, se você existe mesmo, me dá um sinal. Aí era uma máquina de Nescafé, a maquininha fazia assim, e cai o café, porque não estava saindo, sabe? Ele ia tocando, ele está nervoso, ele está desesperado, e ele ficava tocando aquilo, e aquilo não saía, e tudo ruim. Foi um merchan que tinha a ver com a cena, né? E tinha a ver com o curso inteiro, com o arco da temporada, porque ele estava, assim, o arco da temporada era ele tentando acreditar que o pastor era pastor, que o serial killer não era serial killer, era pastor, que Deus existe. Era assim, era no cerne da história. Aí pode ser bom, gente. Se você tiver tempo, se você souber, pode ser ótimo. E trabalhar com humor? Você também trabalhou com humor, né? Você trabalhou na Grande Família, escreveu também para a Grande Família, escreveu também outras cenas talvez mais humoradas, bem humoradas, né? Como a lá daquele núcleo, né? Do subúrbio da Avenida Brasil. Qual a diferença em trabalhar uma perspectiva mais dramática e uma perspectiva mais do humor? Eu brinco que eu tenho uma veia cômica, que a minha veia cômica não me deixa. Porque assim, eu tendo para o humor sempre. Eu acho o humor uma forma elevada de comunicação, porque ele te absolve, né? Ele te liberta. Eu acho o humor muito libertador. Você conseguir olhar para uma coisa, não rir da coisa, mas rir com a coisa, e se identificar com aquilo e continuar rindo, você se perdoa. Então isso eu adoro. Então, eu sempre vou para o humor. Mas o drama é mais prestigiado, né? Por que você acha que ele é mais prestigiado? Eu sei porque eu senti na pele. O humor, você escreve o humor às gargalhadas. O drama, eu pelo menos, não sei se todos os autores, se você não sentir alguma coisa dentro de você,
eu não sei se comunica. E você ficar sentindo aquelas coisas é horrível, né? Assim, dependendo... Eu, por exemplo, eu admiro quando teve... Como é que era aquela mulher que matou... Uma confusão, que era política, que matou o marido, que na verdade tinha sido filho dela. A Flor de Lis? A Flor de Lis. Que a minha mãe me ligou e falou, minha filha, você tem que fazer um negócio sobre a Flor de Lis, não sei o quê, nananã. Eu falei assim, Deus me livre. Deus me livre de ter que me meter na pele dessa mulher. Eu não quero me meter na pele dessa mulher por nada nesse mundo, porque eu vou adoecer. Porque eu tenho a impressão que eu sou capaz de adoecer, dependendo do que for. Eu entendo que deve ter gente mais madura que eu, ou sei lá, mais técnica que eu, que consegue. Para mim é muito difícil. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostava da Avenida Brasil é que mesmo o humor da Avenida, mesmo o drama da Avenida Brasil era engraçado. Porque a gente escrevia aquilo às gargalhadas, a gente achava graça daquilo. Porque realmente, assim, um exemplo que é bom, que eu lembro que eu falei que eu adorava o Max? Sim. Eu briguei com o João queria matar o Max no capítulo 100. E eu falava, pô, você vai matar o Max? O Max é maravilhoso, com quem que a Carminha vai falar? Você vai deixar ela sozinha, vai botar aquele menino lá, né, era um menino lá que fazia filho de não sei quem. Não, deixa o Max. Aí briguei pelo Max, o Max ficou até os 160. Quando chegou no 160, ele falou assim, tá, agora mata o Max. E você que teve que matar o Max? Eu que tive que matar o Max. Aí o que aconteceu? Isso é muito engraçado, mas também eu estava muito principiante. Hoje em dia eu mato com mais facilidade. Mas eu fiquei 3 dias assim, ó, apavorada. Aí me deu uma dor de barriga. Mas me deu uma dor de barriga mesmo. Aí eu falei assim, gente, não vai dar, eu vou ter que matar ele. Vou sentar e vou matar. Matei. Aí quando eu matei, passou a dor de barriga. Aí... no final, foi a primeira vez que a gente conseguiu ir ver as gravações e no estúdio. E aí eu cheguei lá no dia que ele ia morrer. E ele estava com uma puta de uma dor de barriga. Aí eu falei assim, fui eu que passei para você essa dor de barriga. Ela veio de mim. Porque é difícil, é difícil, eu não sei, mexe ali nas suas emoções, não tem como. Tua dificuldade foi de matar e a dele foi de morrer como ator, né? Porque assim, de alguma maneira você está se despedindo de alguma coisa que você gosta muito. E você não quer se despedir daquilo, você cria um afeto por aquilo, para aquele ser que você está ali com ele aquele tempo todo. Então, é difícil se desapegar. Então, eu tenho a impressão que o drama é mais valorizado, talvez por isso, porque ele custa mais ao autor, ele é mais custoso de ser escrito, porque dói. Você escreve com uma emoção mais forte, mais visceral. Talvez tenha, sei lá, pessoas ninja que consigam não se envolver. Eu ainda não consigo, não. Por exemplo, eu vi um documentário uma vez que chamava American Pimp, que o cara perguntava como é que você... Os cafetões, né? Como é que você vira um cafetão? Aí o cara falava assim, você pode colar num cafetão de verdade, ver como é que ele funciona, e ao pouco ir pegando umas garotas, e se testando, e muito no cinema. Aí eu falei, gente, mas é a cobra mordendo o rabo, né? Assim, o primeiro cafetão do cinema foi inspirado num cafetão real, ou os cafetões reais começaram a ser inspirados nos cafetões do cinema quando alguém começou a inventar? É doido, né? É uma mistura disso tudo. Porque acaba construindo o imaginário, acaba construindo uma realidade, né? Não é? E quais são as tuas matrizes? Você estava falando de cinema, você falou de noticiário, falou de fui ver, fui ler. Quais são as tuas matrizes de inspiração para a escrita? As suas referências? Da onde saíram as coisas, eu sei de onde saíram as coisas, por exemplo. E é muito variado. Você vê, a Mulher Bomba saiu desse jantar, desses 2 caras. Tem uma peça chamada Os Desajustados, e quando eu estudava na PUC, eu ganhei do meu padrinho um livro que era... não me lembro se era da Warner, do Carré do Cinema, que era de fotos de cinema, né? Fotos de estilo. E aí tinha uma foto que eu me lembro que eu fiquei chapada com essa foto, que é muito famosa, é do Bruce Davison, que é um jantar que tá a Marilyn Monroe, o Arthur Miller, a Simone Signoret e
o Yves Montand. Que é uma foto tem muita coisa acontecendo nessa foto. É assim, a Simone Signoret está roendo a unha, olhando para o Yves Montand, que está de costas, que está olhando para a Marilyn, que está olhando para o Arthur Miller, com uma cara assim que você meio indecifrável. E o Arthur Miller está olhando para o Yves Montand com uma cara assim de, eu sou muito foda, sou incrível. E eu falei, o que está acontecendo nessa foto? Me deixou muito impressionada. Aí, anos depois, alguém postou no Facebook essa foto. E aí eu lembrei dessa foto. E eu estava me separando. Eu falei, gente, eu vou escrever uma peça sobre o ciúme, baseada nessa foto. E aí, eu pensei, bom, primeiro que é interessantíssimo, porque tem um cara que está ali vendo isso tudo acontecer. Isso tudo... Tem uma quinta pessoa, né? E essa quinta pessoa é interessantíssima, porque assim, o que essa pessoa viu e mostrou pra gente? Numa época que ninguém entrava nas casas, né? Isso não tinha sido inventado. As pessoas estavam começando a entrar nos sets de filmagem, uma novidade do Carrier. Então, assim, uma pessoa que entrou numa casa e teve acesso a essa intimidade... E essa foto, ela tem muito assim, porque a Simone Signoret era uma mulher que tinha ganho um Oscar e ela tá olhando pro marido dela roendo a unha. E aí você fala que tá olhando para Marilyn. E dois, né, atores franceses e uma atriz americana sensualíssima, né? Ícones, todos ícones. E aí eu falei, gente, eu quero saber o que aconteceu nesse jantar, eu quero inventar o que aconteceu nesse jantar. Então saiu de uma foto. Então a imaginação, ela percorre, muitas vezes pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser um livro, e aí vai para outras coisas, desliza para outras coisas. O Super Empty veio do vazio. De eu estar igual uma criança desamparada lá porque tiraram meu amiguinho. Né, o ao vivo saiu desse momento que eu estava querendo mudar de vida e eu estava com um olhar para isso, assim, como é que é quando uma pessoa quer mudar a vida dela. É variado, né? É variado. Por exemplo, eu tenho uma aluna eu tenho um projeto que eu estou desesperada para vender, que é difícil vender, que é uma menina que foi minha aluna aqui na PUC. Sensacional ela. Ela era uma menina, assim, linda, inteligente, hiperativa, rápida, assim. Aí ela cismou comigo, assim, ela é minha stalker. Eu um dia falei, eu preciso tirar um passaporte correndo. Ela falou, vai lá no Leblon. Quando eu estava no Leblon esperando para ver se me atendiam, ela chega. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, sabia que você ia estar de bobeira, vim aqui com o computador. E aí uma hora ela desistiu de morar no Brasil, quis morar em Nova York. Aí eu virei para ela e falei, olha, se você não se formar, eu vou pegar um avião e vou quebrar a sua cara lá. Você não vai ser essa pessoa, eu fui para Nova York, fiquei louca e não termino os estudos, você vai terminar lá. E aí eu fiquei monitorando ela. Aí ela entrou lá, fez marketing, ela se formou em marketing, aí ela começou a trabalhar. Aí lá pelas tantas ela virou para mim e falou assim, virei gay, peguei uma mulher. Aí ela me debocha até hoje, que eu falo assim, você tá com saudade da sua mãe? Ela me sacaneia até hoje. E aí lá pelas tantas, ela virou dominatrix. E eu fui acompanhando tudo isso. E aí eu fui lá visitar ela, eu fui na dungeon dela, eu conheci as meninas que trabalham com ela, eu conheci a vida dela, eu conheci a namorada dela. E aí eu vi todo um mundo que a gente olha para esse mundo com um olhar assim o sexo proibido, sabe? Que é cafona, né? E quando você tá lá vendo aquelas pessoas viverem, são pessoas vivendo, são meninas bacanas, uma quer ser cantora, uma quer ser atriz. Tem uma ela não seria uma pessoa totalmente fora do padrão ocidental de gostosura, que foi aceita lá para ter um lugar no mundo, sabe, e dar aula. Tem uma que também cansou de bater, só quer dar aula, fica dando aula. São pessoas. E aí eu falei, que legal você poder usar uma forma casual de mostrar formas de sexo não convencional. Mas foi porque eu fiz uma amiga aqui que era minha aluna. Você sai de uma emissora que você tinha um contrato e você vai vender
ideias para... Virei um cão de aluguel. Para plantar. Como é que é isso? É dificílimo. É dificílimo. Eu tô aprendendo. É super difícil, porque assim, você tem que ter uma ideia que chame a atenção nos primeiros 5 segundos, né, que você conta para a pessoa. Eu já tive a experiência de estar contando, a pessoa fala... E aí, em seguida, eu contar essa da Dome, a pessoa fala... Você tem que ter um material gráfico, então você mesmo produz. É um trabalho que você fazia na Globo remunerado, que é um longo trabalho que você faz só. Que é assim, você escolhe a história, você faz a sinopse da história, você faz o logline da história, você paga alguém para fazer um design atraente para chamar a atenção para essa história e que te dá mais ou menos uma coisa visual do jeito que você quer contar. E você tem que ficar fazendo pitching, indo, batendo em produtoras. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu sou tímida. Não sei se parece eu aqui, mas eu sou tímida. Então, eu não sei se é aquela pessoa que chega e fala: amor, me passa isso que eu me encontrado, eu sou a última marrom glacê do pagode. Então, eu fiquei em casa 1 ano fazendo projetos. Eu falei, vou ter, igual publicidade, assim, eu falei, vou ter um portfólio. Então, eu fiquei 1 ano trancada em casa que eu fiz vários projetos para tentar vender esses projetos. Então, quando você saiu do contrato, você ficou 1 ano só fazendo essa... Porque eu não sabia o que fazer da minha vida, porque eu não sabia nem por onde começar. Aí, e porque eu não tinha coragem. Quando eu tive esses projetos, que eu tinha, sei lá, uns 5 ou 6 projetos que eu achava legais, vendáveis, não sei o quê, aí eu tive coragem de começar a ligar para as produtoras e falar: olha, sou eu, só fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o quê, queria ir aí mostrar minhas coisas, tudo bem? E aí aí eu arrumei uma agente, aí a minha agente falou assim: você fez a coisa mais certa, porque 1, 2 anos atrás a pessoa saía da Globo e todo mundo queria. Tanta gente saiu da Globo que se você liga hoje em dia para uma produtora e fala: tem um fulano aqui que saiu da Globo, a pessoa fala: que bom para ele. Mas você tendo histórias para mostrar, as pessoas estão sempre a fim de ouvir a história. É um business. Então você tendo história para contar, todo mundo me recebeu. E como é que você mostra a história? Como é que é feita isso? É tipo, conheci, vou ficar agora esperando para ver se eu consigo achar alguém que produza. Como é que é esse circuito? Como é que é essa cadeia? Ou tem um interesse imediato e compram a história, ou ficam sabendo que você é uma pessoa aí que pensa em histórias. E aí, de certa maneira, o que eu escrevi são histórias muito diferentes. Tem essa história da Dome, tem um assalto a banco, tem uma história, uma comédia romântica. Então, as pessoas também vão vendo como é que é a sua escrita, porque mal ou bem elas param para ler essas coisas e veem como é que você... Você mostra todos esses estilos. O que você faz é o seguinte, é uma one page. Você tem um logline, né, que diz assim, é a história de fulano que quer não sei o quê, e aí você vai abrindo, aí você tem uma sinopsezinha pequena e você tem uns perfizinhos. Quando você vai vender isso, é bom que você tenha mais, porque se a pessoa fala assim: gostei desse aqui, você tem mais coisa para mandar? É bom que você tenha. Né? A pessoa pode dizer assim: não tenho, espera um pouquinho, e vai lá e faz. Mas eu tinha de tudo, então as pessoas, no que ela é uma feira. Uma feira. Você conseguiu produzir alguma coisa a partir dessa... Cara, ainda não, você acredita? Eu trabalhei assim, por conta dessas coisas que eu mostrei, eu fui chamada para fazer esse do crime, eu fui chamada para fazer um projeto de futebol, eu fui chamada para fazer um projeto de... Esse eu acho que eu não posso falar, é segredo, mas é um projeto para Cinefilme, que trabalha para a Disney, desenvolvendo histórias que eles têm, porque também existe, eu acho que nesse novo mercado tem toda uma estratégia de desempoderamento, eu acho. Então eles não querem aquela figura do showrunner, que lembra que há 2, 3 anos atrás todo mundo queria ser showrunner, dentista, advogado, todo mundo queria ser showrunner. Mas showrunner é uma pessoa que concentra muito poder, né? Eles não querem mais isso. Então, assim, eles têm a ideia que eles compram de alguém, chamam alguém para desenvolver.
Sabe? Aí, outro dia eu soube de uma história de direção, que tem uma pessoa que está dirigindo ator num set e tem uma pessoa que está marcando câmera. Eu nunca tinha visto isso. Na Globo, a pessoa que dirige ator marca as câmeras. Agora tem até isso, tem uma atriz que está lá dirigindo os atores e um cara fora mandando fazer câmera e não sei o quê, e tocando o projeto. E descentraliza tudo, né? Tudo, desempodera todo mundo. E desempodera todo mundo, você pensa, mas é porque esses executivos querem se empoderar. Mas os executivos também são desempoderados, porque eles são demitidos de 5 em 5 minutos. Então, assim, é uma estrutura que só empodera realmente as grandes conglomerados, né, as corporações. Então muda, na verdade, essa hierarquia de poder, essa forma de trabalhar de uma determinada maneira, quando sai um contrato mais longo e começa a se bater porta a porta em cada né, produtora para fazer isso. Eu nesse caso, assim, eu fechei com uma produtora, a Domi está com uma produtora que está lá tentando vender. Eu consegui, depois de muita briga, ter uma garantia no contrato de que, se for feito no Brasil, eu sou a chefe da sala. Eu briguei 3 meses por isso. Devia ser uma coisa óbvia, né? Briguei 3 meses. Mas se for feito fora do Brasil, eu não sou a chefe da sala. Mas aí eu quero estar na sala. Porque vai ser um roteirista, vai ser um... mas se vier um Shonda Rhimes, sei lá, eu quero estar na sala dela. Não vou ficar brigando para ser a chefe da Shonda Rhimes. Entendeu? Se vier um roteirista, eu quero aprender com uma pessoa dessa, então beleza, aí eu fico na sala. Mas é uma luta, é difícil. Agora com as novelas que estão sendo feitas nas plataformas, né? A Max com Dona Beija, Beleza Fatal, a própria Netflix, que ela chama de melodrama, de série melodramática, Um Pedaço de Mim. De Mim foi maravilhoso para nós, né? Pedaço de Mim é o que vai garantir que a gente tem um fôlego aí um tempo. Tá todo mundo torcendo por essas duas da Max darem certo. Porque é isso que vai garantir a gente ter trabalho. Vai vir daí, de repente, o espaço para os roteiristas. Sim. Diretores, roteiristas, ou seja, para os profissionais do audiovisual. Sim, estamos muito na torcida por isso aí. Vai ter um jeito, você aposta que tem um jeito de escrever um melodrama com uma brasilidade, por exemplo, de uma certa maneira a novela turca é melodrama, e que tá nos catálogos, né? O dorama também. Dorama, né? As pessoas estão loucas de dorama. Tem uma tia que só vê dorama. Uma tia velhinha que só vê dorama. Vocês estão amando dorama, né? Eu preciso parar para estudar. Eu tenho uns amigos que já estão estudando dorama. Mas eu acho tão curioso a gente, com essa tradição que a gente tem de novela, de tão legal, a gente tem que parar para estudar um formato importado. Eu não entendo muito, sinceramente. Mas o sucesso disso não está no melodrama ali por trás, porque todas elas têm uma característica melodramática. Sim. Eles não têm medo, né? O sucesso não tem medo, né? Do drama, do melodrama. Sei lá. Você também escreveu para Amor e Sexo, né? Sim. E como é que foi, na verdade, você escrever sobre sexualidade? Teve barreira, teve preconceito? Como é que foi a experiência? Não, era uma delícia, era muito legal. Era muito tranquilo. Eu peguei ainda na fase do Rafael Dragô. Talvez tenha sido a última temporada do Rafael cuidando, não sei. Mas, nossa, as reuniões eram maravilhosas. Eu não sabia bem o que eu estava fazendo ali, porque eu nunca tinha feito variedade, né? Eu não tenho nada de variedade, publicidade, jornalismo, ficção, mas da variedade. Eu falei, por que estão me botando aqui? Mas fui, né? Fui lá e as reuniões eram muito... Mas as pessoas falavam coisas que eu ficava... Assim, eu achava tão sensacional. Eu me lembro o Palito, ele chama Rodrigo... Ai, esqueci o sobrenome dele. Que o Palito falava assim, gente, vamos fazer um negócio assim que a gente constrói um canhão e aí a gente bota assim uma parede que é uma vulva e aí a gente ataca assim uma pessoa e aí pá, com velcro, se colar, ganha ponto. Aí eu parava e falava assim,
Da onde essa criatura tirou isso? Eu ficava fascinada. Eram brincadeiras, na verdade. Era muito divertido, as reuniões eram muito divertidas, porque as pessoas não tinham freio, sabe? Elas falavam qualquer coisa. E daí saem as coisas legais, né? Quando a pessoa não tá com, né? Não tem censura, daí saem coisas ótimas. Eu consegui levar lá uma moça do Tantra, que eu achei muito legal, porque eu achei utilitário, né? Achei que podia ajudar muita gente. Aí foi uma moça do Tantra, eu já achei minha vitória, não precisava ter feito mais nada. E uma coisa de uma moça que passava a roupa fazendo disque-sexo. Que ela era uma moça de disque-sexo, então ela fazia as coisas da casa dela fazendo disque-sexo. Aí a gente fez ela meio como é que era. Aí ela ficava passando roupa fazendo disque-sexo. E fazia, às vezes, as perguntas da Fernanda, né? Porque ela tinha muita pergunta que ela fazia para as pessoas, para a plateia. Mas eu nunca soube direito o que eu estava fazendo ali, não, mas me diverti. Você fazia parte daquele grupo de roteiristas. Tinha uma sala de roteiristas ali? Tinha, que era bem legal. Era super legal. Vocês ficavam juntos e num brainstorm e via que ideia que era aproveitada. Era super legal, era bem divertido. E trabalhar como roteirista é algo autoral ou algo coletivo, na sua opinião? É coletivo. Você consegue ser muito autoral, mas é coletivo. Nunca vai ser só autoral. Mesmo, eu escrevi, dirigi todos os episódios. Mas tem ali os atores trazem muita coisa, e às vezes não dão, e às vezes você tem que se virar com o que não te deram, às vezes te dão a mais do que você propôs. Então nunca é só você, só livro. E no livro foi só você? No livro foi só eu. Mas mesmo com a ideia tendo sido os amigos, né, eles foram embora, me largaram. Aí você continuou só aquele insight. Me abandonaram, o que eu posso fazer? Eu ainda tentei trazer eles de volta, mas eles não quiseram. Não, o livro é muito autoral. Eu acho que você pode ser, até sendo colaborador, até abrindo uma cena que veio de uma escaleta, que as escaletas do João são maravilhosas, são muito perfeitas. Do João e Manuel. Do João e Manuel. Mesmo ali numa escaleta perfeita, que se você quiser copiar e colar e formatar, tá bom? Mesmo ali você consegue dar um salto e trazer muita coisa. Que é o que se espera de você, né? Era isso que eu ia te perguntar, o que o autor espera que o colaborador faça. Não é um formatador, né? O que ele espera é que você dê um salto. Então, na verdade, é um exercício de desobediência. Assim, dentro desse negócio que te foi dado aqui, como é que você faz para dar uma barbarizada nisso e dar um salto além? Né? Tem gente que manda com sarrafo aqui em cima, você fala, como é que eu vou crescer isso aqui? Mas o que você tem que fazer é isso, né? Crescer esse bolo aí. Tem pesquisas que dizem que o true crime é super assistido por mulheres. Tem isso, as mulheres gostam mais do true crime do que... Eu sei que terror é pra mulher. Não sei se é pra ela agarrar o namorado e falar, ai, que medo, honey. Ou o quê, mas terror é pra mulher, true crime não sei. Mas tem alguma preocupação com alguma perspectiva feminina no true crime, não ser sempre uma personagem feminina, de repente a vítima? Existe alguma discussão em relação a essa posição da... Existe muita discussão, né? Hoje em dia as salas tem muita discussão, justamente por isso, porque se não se deixar, é sempre uma mulher que morre, né? Dentro desse trabalho, há espaço para, assim, sair um pouco fora das questões mainstream, trazer um pouco uma inclusão étnico-racial, de orientação sexual? Tem uma possibilidade de incluir isso? Eu acho que cada vez mais, né? Eu acho que, inclusive, se deseja isso hoje. No Brasil, está se desejando isso muito, inclusive nas salas de roteiro. Porque é isso, né? Como é que você vai... Há um tempo atrás me chamaram para ter uma entrevista sobre aquele livro... Quarto... Como é que chama, gente? Quarto do Pânico? Não, Quarto de Despejo? Não. Não, ai meu Deus.
É uma menina que cresce, a história é uma menina que cresce. Quarto do Jack? A mãe é empregada da casa e ela cresce nessa casa. A mãe trabalha nessa casa como empregada doméstica e ela cresce nessa casa. A vida dela toda é nessa casa. E aí me chamaram para adaptar esse negócio. E aí eu sentei e falei, gente, eu acho linda essa história, esse livro é maravilhoso, está quase pronto, é bom pra caramba. Porém, eu não me considero uma pessoa apta a fazer isso, pelo menos não sozinha. Eu não posso fazer isso sozinha. Eu não tenho o direito de fazer isso sozinha. Eu preciso ter uma pessoa que seja negra na sala junto comigo, duplando comigo, que tenha esse olhar de um outro olhar, porque eu não sei nada sobre isso e eu acho desonesto. E como é que foi? Não fui eu que fui escolhida, não sei que fim levou. Não sei que fim levou. Mas existe uma reivindicação, uma discussão sobre essa reivindicação. Existe imensa, porque também qual é a legitimidade de um trabalho que está falando sobre pessoas, escrito por pessoas que não sabem nada daquilo. Tem várias discussões, tem gente que diz assim, então para escrever sobre serial killer vai ter que ter um serial killer na sala? Então vamos ter que chamar um serial killer para sentar na sala, porque eles não têm lugar de fala para falar de serial killer. Mas vai ter que ter uma mulher e um homem para não dizer que a mulher vai ser sempre a vítima, o serial killer vai ser sempre um homem, né? Entende? Não vamos ter um serial killer na sala, não pode chegar nesse ponto também. Mas assim, tem coisas que você não sabe. Por exemplo, eu estava fazendo um negócio há um tempo atrás sobre indígenas. Eu não sabia que não pode falar tribo. Não pode falar tribo de jeito nenhum. É uma ofensa. Então, assim, como é que... E assim, aí sim é uma cultura que você não sabe absolutamente nada. Eu fiquei lá, eu li o Krenak, eu li o Copenau, não sei o quê, mas é diferente, né? E tem consultorias quando isso acontece? Tem que ter, tem que ter. Com pessoas que, na verdade, são daquele grupo para poder discutir? Sim, se possível, se for roteirista, melhor, né? E você falou do futebol, que você estava fazendo uma série sobre futebol. O que é ser mulher e escrever futebol? Que geralmente o futebol é colocado numa posição mais masculina, né? Embora cada vez mais tenha mulher comentarista, jornalista, esportista sobre futebol. Eu na publicidade eu fiz PepsiGo, né? Durante anos, que eu ia lá para o Rio Grande do Sul e ficava filmando com jogador de futebol. Pelo menos uma semana por ano estava eu lá. Então eu já tinha um conhecimento. Daí chegou na Avenida Brasil também, eu fui fazer pesquisa, fui parar lá no time da 3ª divisão. Eu tinha já um conhecimento. E esse projeto tinha muitas pessoas que eram do métier, então ajudavam muito. As histórias vinham dessas pessoas. Eu nem me atrevia a inventar história. Eu sentava com elas e falava, gente, conta aí histórias, contem-me histórias. E aí, a partir do que eles contavam, a gente ia montando. E tinha uma vantagem que era justamente uma mulher. Era uma mulher que assumia um clube. Então, tinha esse lugar também. Por isso que eu fui chamada, porque era uma mulher que assumia um clube. Mas vale dizer que, inicialmente, as pessoas do métier não falavam comigo. Não falavam com você? Não. E como é que era isso? Tinha um outro cara e eles se dirigiam ao cara. Aí o cara saiu, eles tiveram que se dirigir a mim. Mas foi depois que o cara saiu. Enquanto o cara estava lá, eles não... Imagina, futebol. Eles não se dirigiam a mim. Não falavam? Você perguntava, eles não respondiam? Não, respondiam, mas aí tinha reunião e falava assim, então, fulano, cacaqui, cococó. Não, porque o fulano fez. Aí toda hora alguém tinha que ficar consertando. Fulano e a Luciana e o fulano. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer no audiovisual que você, ou na escrita que você... Então, eu estou nessa batalha de ter a minha história, né? De contar uma história minha. Que é dificílimo, né? Cada vez mais difícil. Na Globo era incrível, né? O autor era rei. Eu estou nessa batalha de contar uma história minha,
que parece pouco, né? Mas é muita coisa. Porque tem que entrar com uma história. E essa história, mesmo que seja comprada, ela vai sofrer outras adaptações, né? Sempre vai, né? Sempre vai. Sempre vai. Mas, dentro do que é possível, né? Eu uma vez vi um diretor de cinema maravilhoso que ele falava que o trabalho dele era o resultado das decisões rápidas que ele teve que tomar no set. Não era necessariamente o que ele queria ter feito. Era o resultado das decisões que ele teve que tomar no set ali na hora. E aí eu perguntei para ele, eu falei, você gosta do seu trabalho? Ele falou assim, gosto, dentro do possível eu gosto. Eu ganhei muitos prêmios, fui muito bem, dentro do possível eu gosto. Mas a verdade, eu acho que a gente nunca gosta, de verdade. Eu sempre acho que, né? Tá sempre negociando, né? Você sempre acha que podia ter feito mais um pouco, podia ter melhorado, podia, né? Eu tô sempre assim, eu sempre acho que podia mais um pouquinho. Mas eu acho que, assim, é essa arte de você negociar, né? Cada vez mais eu acho que é uma arte de negociar. Voltando aqui, assim, a gente estava falando sobre mulher, sobre inclusão. Aí a gente falou sobre Malhação lá atrás e tinha na temporada que você colaborou, eram 5 mulheres, né? Como é que é essa, com diferentes personalidades entre elas, como é que é escrever no núcleo só para mulheres, né, só femininos? Você acha que como é que é a construção disso? Você acredita que as mulheres estão ganhando mais protagonismo e tendo, assim, dominando certas cenas, sendo só elas ali? Olha, a TV aberta, principalmente novela, é história de mulher para mulher. É história muito de mulher para mulher. A inovação, eu acho, é você conseguir trazer o homem para frente da televisão e sentar junto com a mulher para assistir. Eu acho que o João Manuel fez maravilhosamente bem na Avenida Brasil, que alguns autores conseguem, né? Quando você consegue botar homens fortes na história, você consegue trazer os homens para assistir, mas é raro. Nesse caso nosso, era muito legal você ter essas meninas. E, na verdade, eu tinha uma discussão com o Cal no início, que era justamente da gente dar uma crescida nos caras. Eu achava os caras muito bananas. Eu falava, gente, mas essas meninas, esses caras bananas... Eu falava, é a vida. Mas eu falava, mas na ficção não dá. Então eu ficava sempre tentando trazer os meninos para eles ficarem mais legais. Porque a TV é muito uma coisa de mulher para mulher. Né? Assim, agora a gente já conseguiu ter os assuntos melhores, mas antigamente era todo mundo disputando um boy, né? Ou vários boys disputando uma mulher. O assunto era esse, né? Você conseguir variar desse assunto já é um salto quântico. Então teve uma mudança já na temática e de relação, de interação. Exatamente. A coisa ser sobre a amizade das meninas, sobre sororidade, sobre elas construírem uma vida juntas sendo tão diferentes, já era um super salto. Eu acho que foi o segredo de ter dado certo. Luciana, super obrigada. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pela entrevista. Nossa, eu que agradeço. Eu adoro vir na PUC, eu adoro você, Tati. Foi um prazer. Prazer enorme meu também. Pode me chamar. Nosso todos aqui, né? Obrigada, gente. Obrigada, viu?